Então, muito bem, nós estamos aqui com o senhor Firmino José Leite. Ele é médium para o... Depois o senhor me corrige os termos, mas ele é médium para o pai Joaquim de Aruanda. E hoje nós tivemos a oportunidade de visitá-lo, ele nos abriu a sua casa, eu agradeço muito, senhor Firmino. E o senhor gostaria de falar para a gente como que o senhor conheceu o pai Joaquim, como é que foi o começo da história com ele que o senhor teve? Durante muitos anos, ele incorporava só em casa, nunca tinha trabalhado. Mas era assim, uma vez por ano, 2 vezes por ano no máximo. Ele vinha, nós tínhamos o cachimbo, nós tínhamos o rosário dele, ele incorporava, fumava o cachimbo, mexia no rosário, não falava nada e ia embora. Em 1999, a Márcia, minha esposa, procurou uma pessoa que atendia em casa, eu fui junto e aí uma entidade começou a puxar. E como já tinha alguns anos, eu disse, vamos deixar, vamos ver o que acontece. Aí veio o pai Joaquim de Aruanda, sentou lá no banquinho, começou a fumar, acho que também foi cachimbo aquela vez, e a entidade disse para minha esposa, vai lá e conversa com ele. Ela disse, não adianta eu ir lá e conversar com ele, porque ele não fala. Ele nunca falou comigo. Aí ele olhou para ela e perguntou, e falou, mas você também nunca me perguntou nada. Então foi a partir daí que começou ela a conversar, e aí o Joaquim se apresentou e começou a perguntar, perguntar a ela se queria fazer um trabalho, e a gente vem nesse trabalho há 14 anos praticamente. Sim. Então a primeira vez assim, o senhor descobriu, como o senhor descobriu que o senhor era médium de incorporação? Eu frequento Umbanda desde 15 anos de idade. Entendido. Já frequentava Umbanda desde 15 anos. Meu avô foi cambono de Umbanda, a família toda frequentava Umbanda. Entendi. Então, o senhor se desenvolveu num terreiro de Umbanda? Não, eu nunca me desenvolvi. Não tem isso? Foi na... Não, ele veio, ele assumiu e ele fez o nosso desenvolvimento do grupo todo. Entendi. Eu nunca frequentei um centro para fazer um desenvolvimento. Entendi. Então essa primeira vez, o senhor lembra um pouco como que foi? O senhor estava em casa? Esta primeira vez? A primeira vez que o senhor Não, a incorporou? primeira vez que ele veio eu não lembro. Você não faz tempo, era né? Muito jovem. O senhor começou em que ano, assim, trabalhar com ele? Esse trabalho foi em 99, mas eu não sei nem precisar as primeiras vezes que ele veio. Ainda era solteiro, tem mais de 40 anos. Nossa, tá certo. Então, é isso que eu queria saber. Então agora a gente vai deixar o senhor receber o pai Joaquim. Que é a palavra de Deus. Tchau. Tchau, né, filha? Salve. Tudo em paz? Tudo. Graças a Deus. Você, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus, pai Joaquim. E o senhor? Que bom. Eu, como sempre, estou aqui. Eu não posso dizer para você que eu esteja em paz. Porque só está em paz quem um dia pode estar em guerra. Porque quem nunca pode estar em guerra, não tem paz. A paz só existe para quem acha possível de ter guerra. Entendi. O mundo dual, né? Sim, se senhor. você vive qualquer dos lados do dual, você reconhece que o outro existe.
Quando você não reconhece nenhum dos dois, você é uno, você não tem nenhum lado nem outro. Muito bom. Quando o senhor chegou, o senhor fez o cumprimento. Salve, falou o nome de Deus e desejou paz. Tem algum significado ritualístico a nível espiritual que nós não conseguimos ver, que surte qualquer tipo de efeito no lugar, desejar isso? Sim. Primeira coisa, quando eu falo em nome de Deus, eu estou dizendo que tudo que vai acontecer daqui para frente será feito por Deus. Nem por mim, nem por você, nem por ela, nem por nenhum espírito. Sim, sim. É Deus quem vai realizar. E com isso eu estou então amando a Deus acima de todas as coisas. O fato de desejar paz para vocês nada mais é do que atender ao que foi pedido pela Nossa Superiora, que é Nossa Senhora. Nós somos do exército de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, desde a primeira aparição, recomenda que você sempre busque a paz com os outros. Então, quando eu desejo a paz para os outros, eu estou seguindo o que foi pedido por Nossa Senhora. Pai Joaquim, o senhor falou sobre Nossa Senhora e disse que o senhor então evidenciou a existência de uma hierarquia. Não. Por ser superior? Não posso chamar de hierarquia. Eu não falei superior, eu falei existir Nossa Senhora. E existia um exército de Nossa Senhora, mas não disse que é superior ou inferior a nada. Eu não posso concordar com você em hierarquia, porque a sua hierarquia é uma, a minha é outra. Certo. A sua hierarquia é um em cima do outro. A minha hierarquia é um mais próximo de Deus que o outro. Sim. Mas todos na mesma linha. Tudo bem. Compreende? Imagina o seguinte, todos os espíritos formam uma linha. Sim. No meio dessa linha tem um pontinho acima. Este pontinho acima é Deus. Os espíritos que estão mais perto deste centro estão mais perto de Deus. Os espíritos que estão na extremidade dessa linha estão mais longe de Deus. Mas todos são iguais. Não há um melhor nem pior, um superior ou um inferior. Então, podemos então dizer que existe uma hierarquia horizontal baseada no crescimento intelectual e moral do espírito. Não. Baseado no crescimento do espírito. Você não pode falar de intelectualidade do espírito, porque você vai confundir com a intelectualidade humana. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo. A intelectualidade humana é formada por verdades relativas, verdades que duram algum tempo e pertencem só a um ser humano. Certo. Enquanto que a intelectualidade do espírito é formada por verdades absolutas, realidades que nunca mudaram e que são comuns a todos os espíritos. Você não pode falar de moral, porque a moralidade humana não tem nada a ver com a moralidade espiritual. Na Escolha das Provas, no item Escolha das Provas, tem uma pergunta que é feita assim. Então quer dizer que se o espírito pode escolher as suas provas, não seria lógico que todos escolhessem a riqueza, o ter as coisas? E aí o Espírito da Verdade diz, para vocês humanos sim, mas para o espírito não. Sim. Porque fora da materialidade, o espírito pensa diferente do ser humano. Então, tudo que é valor material,
não tem a menor importância para o espírito. Sim. Vou lhe dar um exemplo e você é o primeiro contato que você está tendo com eu. Sim. Eu não gosto de exemplo superficial. Lógico. Porque verdade vale para tudo. Então nós temos que aplicar a tudo. Ah, tá. Por exemplo, para você amolar um estupro. O ato de um homem estuprar uma mulher, Sim. ou vice-versa, é uma amoralidade para vocês, Sim. humanos. Sim. Para o espírito não tem nada a ver. Para o espírito não tem nada a ver, porque espírito não tem sexo. Espírito não faz sexo. Espírito não tem corpo. Então, não há neste ato nada de amoral para o espírito. Aliás, o que é um estupro? Um ato camático. Vocês mesmo, espíritas, falam na questão do pagar pelas suas povas. Vocês falam e se um dia você tirou um braço, você vai ter que perder uma mão. O estupro é um ato como perder uma mão. Vamos dizer assim, uma teatralização que vai servir de povação ao espírito. Então, para o espírito ele não é amoral, ele é perfeito. Ele precisa passar por aquele ato, então ele se voluntaria, que é a escolha das povas, o espírito escolhe antes da encarnação Sim. aquilo que vai viver, ele se voluntaria a passar por um estupro. Então, para ele, mais do que a moral, aquele é o instrumento perfeito, é o que ele precisa para a aprovação dele. Então, eu não tenho como lhe responder quando você me fala em intelectualidade ou moralidade. Aliás, eu pouco vou ter a lhe responder sobre qualquer aspecto em que você se baseie no humano e aplique ao espírito. Tem uma pergunta aí muito interessante. O Kardec pergunta o que é o espírito. E o espírito da verdade fala, o princípio inteligente. Aí depois o Kardec faz outra pergunta com relação à inteligência. E aí o espírito da verdade diz, apesar de ter dito assim, o espírito não é a inteligência, mas possui a propriedade da inteligência. E aí, e depois ele pergunta, como eu posso? Diz, o espírito é uma centelha. E aí, que é a pergunta que eu quero chegar, o Kardec diz assim, então o espírito é alguma coisa? E o espírito da verdade responde, para vocês, seres humanos, ele não é nada. Se o espírito não é nada para você, como é que você quer saber o que o espírito pensa, como ele vive, como ele age, o que ele faz? Então, ele falou, não é nada para vocês porque vocês só consideram alguma coisa aquilo que vocês podem interpretar com os vossos sentidos. Isso, perfeito. Mas não quer dizer que para sendo eles... que o seu raciocínio é um sentido. Isso. Então, tudo que você interpretar pelo seu raciocínio não é o espírito. É uma visão humana sobre o espírito. Mas não é ele. Não é dele. Esse é o primeiro aspecto para qualquer um que quer fazer qualquer coisa com relação ao mundo espiritual. Aliás, moço, deixa eu lhe falar uma coisa. Fala, Pai Joaquim, fala. Se ele é meio ignorância, o espírito de posse da sua consciência espiritual, ou seja, com conhecimento das coisas do universo, vir ao mundo carnal, passar pelo véu do esquecimento, ou seja, não se lembrar do que ele já sabe, para aprender o que está lá fora. Seria algo meio ignorante, é como se Deus não soubesse fazer. Por quê? Porque tudo que ele aprender aqui, será que ele já não sabe? E só está encoberto pelo véu do esquecimento? E se você não tem condição de entender, e na questão de Deus é bem claro, o Espírito da Verdade diz, Deus existe, isso é o máximo que você pode chegar.
Não vá mais longe. Fala mesmo. Então, tem sobre Deus que não vá, tem o espírito que não é nada, e a heresia, que ele diz, não é heresia, é fluido cômico universal. E, aliás, compõe a heresia que você chama que é o fluido cômico. Então, não há nada a ser sabido com relação ao outro mundo. E aí, na pergunta de Deus, vem a coisa mais importante. O problema é que vocês querem saber o que não tem condição de saber, e com isso, não fazem o que tem que fazer. Um dia, moço, nós estávamos numa casa espiritualita. Naquele dia a gente tinha quase 300 pessoas. E eu perguntei para as pessoas, o que vocês estão fazendo aqui? Aí as pessoas me disseram, nós viemos aqui para estudar. Nós estamos estudando sobre espiritualidade, nós estamos estudando sobre saída do corpo, viagem astral, né? Nós estamos estudando isso. Eu disse, por quê? Vocês não são espírito? São. Você acha que o espírito não sabe como é o mundo espiritual e que o espírito não sabe volatilizar? Ele precisa vir a carne para aprender isso? Aí ficou todo mundo parado assim, eu disse, copiando uma coisa, vocês estão apenas se enganando. Porque o espírito vem à carne com um objetivo. Qual o objetivo da vinda do espírito à carne? Você saberia me dizer? A gente aprende que é para a evolução moral, intelectual, através das encarnações. Pois ele vai mas se elevando. É isso, mas aí eu lhe pergunto, qual o objetivo da encarnação? Pergunta 132. 132. Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Perfeito, é o que você falou, o avanço moral, intelectual, tá certo. Então tá, ótimo. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Então só tem dois objetivos nessa vida. Um é espiar, o outro é missão. Sim. Não tem objetivo de aprender, tem? Está escrito aí? Vamos terminar. Expiação tem alguma coisa a ver com aprendizado? Missão tem alguma coisa a ver com aprendizado? Pai Joaquim, o senhor está me perguntando, eu responderia que com a expiação a gente aprende a ter a responsabilidade de não fazer uma coisa Você que tá sabe fora o que é das leis expiação? divina. Você sabe o que é expiação? É a oportunidade de viver aquilo que você causou a outro. Então leia que ele vai explicar para você o que é Vamos lá. expiação. Aí mesmo. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação. Descobriu o que é expiação? Sim, viver todas as vicissitudes. O que é vicissitude? Procura no dicionário, se você quiser, você vai encontrar. Vicissitude é alternância de valores. Vicissitude é o fato de hoje você conseguir uma coisa, amanhã não conseguir. De hoje você ter uma coisa e de amanhã não ter. De hoje você ter uma felicidade e amanhã ter um sofrimento. É a alternância das coisas que é a expiação. Não ter ou não ter. Então você nasceu para um dia ter e outro dia não ter. E quando tiver, você não vibrar no prazer de ter ganho. E quando não tiver, não sofrer a depressão de não ter. Esse é o objetivo da encarnação. Então, só que essas experiências proporcionam o conhecimento do equilíbrio. Que conhecimento! Hoje você não tem um carro, você sofre de um jeito. Amanhã você não tem comida, sofre de outro. No outro dia você não tem de sol, quando você quer, sofre de outro. Você não aprendeu nada, porque você não se concentrou no sofrimento. Se concentrou no carro, se concentrou na comida, se concentrou no sol. Certo. Mas se concentrasse no sofrimento, aí sim, então, aí perderia você a responsabilidade. entenderia por que você sofre. Por que você sofre quando não tem um carro? Porque você quer
Porque você acredita que... Porque você quer ter um carro. Só sofre quem não tem carro, quem quer ter um carro. E não pode. Não é não pode. Pode, tanto pode que todos têm. Agora, o que é preciso é, ao sofrer por não ter um carro, reconhecer que a causa do seu sofrimento é o seu desejo de ter um carro. E aí se libertar do desejo e viver sem o carro com equanimidade. Equanimidade é igualdade de ânimos. Isso é um ensinamento de Krishna. Krishna diz que o verdadeiro sábio vive equânime as coisas do mundo. Então o trabalho da elevação espiritual pode ser até aprender, mas não aprender sobre coisas espirituais, mas aprender a você conviver com os desejos que você tem. Como? Aprendendo que você tem um desejo, mas que por conta do objetivo da encarnação, nem todos os seus desejos serão alcançados. E aí você passa a querer sem desejar. Eu queria ter um carro, queria, mas não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou viver em paz e harmonia com a urgência do carro. O que acontece? A vida faz isso e você vive assim. A vida é ter e a vida é não ter, e você está sempre igual. Esse é o objetivo da encarnação. Não estudar sobre o mundo espiritual, não fazer coisas, descobertas científicas, até porque o homem não pode descobrir, porque está escrito aí, Deus revela. Então o homem não descobriu, foi revelado. Impõe limites ao seu conhecimento. E para que foi revelado? Para que ele tenha... Para que sirva como expiação. Momento em que foi revelado, momento que não foi. E aí você não pode sofrer com a curiosidade. Bom, vamos terminar de ler aqui. Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Perfeito. Então, se vai levar à perfeição, é porque não era perfeito antes. Perfeito. Mas completa. Agora nós vamos para a segunda parte. O primeiro objetivo da encarnação é a expiação. Foi o que nós falou. Isso. Qual é a segunda parte? Vamos lá. Para chegar à perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Essas vicissitudes, o senhor falou, essa alternância. Isso. E eu vejo que nessa alternância a gente se eleva moralmente, porque aprende a não deixar o emocional se levar por coisas exteriores. Perfeito. E se eleva intelectualmente nesse sentido de que tem esse entendimento de que é você que controla a oscilação das suas emoções. Perfeito. Vamos lá. Eu sou um bom aluno, né, Pai Joaquim? Eu não sou professor. Não, vamos lá. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto consiste a expiação. Agora Perfeito. Vamos para a segunda parte. A encarnação ainda tem outra finalidade. Tem. A missão. Vamos lá. Que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se de sua parte na obra da criação. Perfeito. Você, como espírito, está executando, vivendo expiações para fazer a sua aprovação. Mas tem outro objetivo. Você, como espírito encarnado, tem uma obra a ser realizada. Continue. Daí ele diz assim: a encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se de sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Isso, ou seja, esse corpo físico. Isso. E aí? Para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus. Não, acho que você pulou um pedacinho. Vamos ler. E para realizá-la, que ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo.
para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus e dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Você toma um corpo. O que este corpo faz? Ele permite você Não, interagir o na que matéria. você faz no corpo? Age na matéria. É isso, Quando você age sobre quem? sobre a matéria. Não, sobre as outras pessoas. Quando você faz qualquer coisa, você faz para alguém ou para alguma coisa. Sim. Você não faz só para você. Ah, Você age para a matéria. Tá certo? eu vou dizer que eu concordo, porque dizer que está certo, eu não sei se eu tenho condição. Não, você concorda? Concordo. Você quando age, está falando com a FIA, por exemplo. Isso. Tá certo? Ah, Só que você não está falando com a FIA. Você está contribuindo para a obra zeral. certo. Qual é a obra zeral? É, A encarnação, a expiação. Então, quando você está falando com a FIA, você está contribuindo para a encarnação dela. certo. O que você fala para a FIA? Daí, a partir deste ponto de vista, sob as ordens de Deus, você fala para a filha o que Deus acha que ela precisa ouvir. Para quê? Para que as vicissitudes dela. Ou então para expor ela às suas fraquezas e Não importa, para que a vicissitude dela. para Então, criar a vamos dizer- oportunidade de ela se expor às vicissitudes. Isso, Tá. então vamos dizer o seguinte, Ah. na verdade você está interpretando um personagem É. que dá a desça para que ela viva. Isso. Certo? Mas vivendo a minha também. Vivendo a sua. Isso. Ou seja, quando você fala para ela, É. você está vivendo a sua, ela está vivendo a dela. Mas na dela está o que você falou. Quando ela fala para você, ela está vivendo a dela e você está vivendo a Isso. sua. E com isso, cada um vai tendo sua vicissitude, vamos dizer assim, guiada, para que possa viver com ele mesmo, mudando a sua forma de viver. Ao invés de viver preso ao desejo, vai viver de uma forma equânime. Então esses são os dois objetivos. Você nasceu para quê? Para viver a sua vicissitude. E nasceu para que você servisse de instrumento a Deus, para que a vicissitude dos outros. Deu para entender mais ou menos? Sim. Então eu lhe pergunto, se você estuprou alguém, o que você fez? Você permitiu aquela pessoa se Não, você não permitiu, você criou uma criou vicissitude. a oportunidade Sob as ordens de quem? dentro da lei de Deus. Não, sob as ordens de quem está aí. Não, Deus ele falou para contribuir com as obras da criação. A obra da Isso criação, contribui. a obra da criação não é o estupro. A obra da criação é a vicissitude. Isso. Então quem estupou serviu de instrumento a Deus para criar uma vicissitude que aquela pessoa precisava. Veja, vamos deixar uma coisa muito bem clara. Vamos. Não estou defendendo, não estou incentivando amanhã o tá cheio. estupro. É. Estou ensinando a você a não julgar o estuprador. Porque Cristo disse, não julgues. E você julga todo mundo. Não, mas Então, veja, o estuprador tem no mundo material as suas penas, sim. que são o quê? A vicissitude do estuprador, do espírito que precisava passar por lixo. Então ele precisava estuprar para viver aquilo, porque aquilo era a vicissitude que estava programada para ele. Então eu não estou defendendo, estou deixando bem claro que o objetivo disso é você, como espírito, não passar pela vicissitude de ver alguém ser estuprado ou de ser, e aí a viver essa vicissitude na depressão da dor e na depressão da acusação oposta. Deixa eu ver se eu coloco de uma outra forma, e aí o senhor vai dizer como é que tá. Antes de encarnar, o espírito
escolhe as provas que lhe possam permitir um avanço, o máximo de avanço possível. Então, Tá para a certo. gente encarnado tem uma ideia de que é bom, e para a gente espírito tem outra ideia do que é bom para a evolução pessoal. Tá certo. Daí ele chega aqui e ele pode escolher o tipo de prova. Aqui não. Antes de encarnar. Isso. Depois que encarna, não tem como mudar. Isso também está no ito escolha das provas. Isso. Ele Então a vida vem pré-formatada. tá. É as linhas gerais, né? Não pode falar que uma telha caiu na cabeça, isso estava previsto. Mas são mais as linhas gerais. Estaria. Aham. Não, mas Porque, não fica mais veja, elevado que Deus. vamos botar uma coisa bem clara. Vamos. Você faz uma confusão, você que eu digo os seres humanos. Certo. Vocês fazem uma confusão entre o que vocês programaram Sim. e o que Deus sabe. Deus. Mas Deus é onisciente. Então veja, se cai uma teia na sua cabeça, você pode não saber que aquilo estava programado. Mas Deus já sabia que aquela era a programação. Ou então você vai dizer que alguém pegou Deus de calça curta. Sabe, uma teia, que é um objeto inanimado, Sim. que é uma coisa sem a menor ação, sim, sim. resolveu cair na sua cabeça na hora que você ia fazer uma Isso. coisa que estava pré-programada para outra. É. E Deus está assistindo tudo isso? Onde fica a onisciência, a onipotência e a onipresença? Então veja, existe um mundo que você imagina, que você toma contato. Existe um mundo de Deus. O mundo que Ele sabe, mas que você ainda não tem consciência. Então sim, para você não estaria programado uma Não, isso telha, eu quero dizer. mas Ele na onisciência Sim. já sabia que a telha ia cair. Então tá. Tudo Eu bem. diria uma coisa, moço, só Vamos ver. para fechar Fecha. este ponto. Vamos ver. Daqui a umas 10 encarnações suas, Deus já sabe tudo que vai acontecer. Já sabe. Porque senão ele não seria Não, onisciente. tá, mas nós não estamos. Agora Deus já é um negócio muito. Sim, não inteligência dá para você suprema, não é? imaginar. Não dá. Mas aí não dá para você pensar que há um culpado da teia cair em você. Certo. Mas eu É quero só dizer isso que eu quero deixar dizer bem claro. que quando você prepara a sua encarnação com o conselho kármico, com os espíritos responsáveis por isso, as linhas gerais são determinadas, mas os detalhes ficam a seu critério e às suas escolhas. Eu normalmente digo que a programação da vida, ou o livro da vida, é como se fosse uma árvore. Existe um tronco central, Certo. do qual você não pode fugir. Não pode. E existem galhos que já estão no mundo de Deus pré-programado, que você não sabe, que dão voltas e perfeito. voltam ao outro pó. Então, existe como se fosse uma perfeição causal que engendra todos os acontecimentos baseado nas leis de Deus. Perfeito. Baseada nas leis de Deus. Então, quando a pessoa programa-se encarnar, ela programa, como diz o livro dos Espíritos ou dos Médiuns, já viver numa família onde essa pessoa vai se expor às suas fraquezas para ver se ela aprendeu mesmo a lição e suportar aquilo. Perfeito. A fase dos espíritas de que a família é o grande núcleo karmático, Isso. o grande núcleo de trabalho, é absoluta. Por quê? Porque o relacionamento é maior. E o ambiente social onde ela cresce também. Zela o ambiente social. E aí, então, agora chegando na ideia do estupro, não é que precisava estuprar, precisava se expor à oportunidade, à ocasião do estupro existir, para ver se a pessoa ia resistir. Porque tem várias formas de aprender Moço, alguma por coisa. favor, Vamos ver. pergunta 1. Pergunta o que não é? Peraí. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos, não é não, pai? Isso. Estou chegando lá. Olha, esse aí ensina você tudo sobre a vida. Na pergunta 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pois bem, você acabou de me dizer o seguinte, Vamos ver. que o espírito, ao aposentar sua vida, aposentou a oportunidade de ser estuprado. Isso. E aí você disse, agora se o ato vai acontecer Ou não. ou não, depende de quem? Do estuprador?
Depende dos dois. Depende dos dois. É. Depois de encarnado. Depende dos dois depois de encarnado. Que então foi a causa primária do estupro? A... Se depende de você, Sim, entendi. a causa primária foi o estuprador. Ele quis estuprar. Não, a causa primária são as leis de Deus e... Não, a causa primária não é a lei de Deus, que é Deus. Não, Deus é a causa Deus primária. é a Sim, causa sim. primária. Não, eu falo a causa do acontecimento ter existido a necessidade daquela exposição àquele acontecimento do estupro. Moço, causa primária. Sim. Primeira. Antes de qualquer outro causar qualquer coisa. É o que causa o que você chama de causador. Certo. Então quem foi que estuprou? Quem foi que estuprou foi a consciência que se expôs àquela situação, Foi Deus, a mano. partir daquela escolha. Foi Deus, ele é a causa primária. Deus criou as leis. Não, ele é causa primária. Bocho, deixa eu lhe falar uma coisa. Fale, pai. Deus é justo? Deus é justo, onipotente. Deus é justo? Você concorda com isso? Sim. O que é ser justo? Uma justiça humana, eu só posso dar um relatório para o senhor de uma Não, justiça humana. o que é ser Nosso justo? entendimento. Ser justo é proporcionar a oportunidade ao espírito. Esquece espírito, me responde só o que é justo. O que é ser justo? Quando é que você é justo? Não, mas viu, o senhor vai me perguntar como que é justo na lei dos homens, você vai falar para Deus não é assim. Então eu tenho que falar de uma perspectiva que eu acho que Deus acha justo. Então tá certo. Então qual é a perspectiva que Deus acha justo? Que eu consigo alcançar também. Lógico que não vai ser isso. Mas eu imagino que a justiça para Deus é permitir que todos os espíritos tenham a oportunidade do crescimento e a plataforma para que isso aconteça. Então, moço, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos ver. Dentro da concepção humana, justo é aquele que aplica perfeitamente a justiça. Isso. Então precisa haver uma justiça, As leis, né? Aplica as leis. aplica as leis perfeitamente, tá certo? Se Deus é tudo, e tudo é Deus, o que é a lei que ele aplica? A lei é Deus. A Deus lei é é essa Deus, lei. então ele não é justo, porque ele não aplica nada. Ele é a justiça. Compreenda isso, porque essa é a diferença. Justo é aplicar bem uma lei. Ser a justiça é ser a lei. Certo. Então Deus não é justo, ele é a justiça. E quando ele causa alguma coisa pela ação da causa primária, ele está aplicando a justiça, mesmo que você não ache justo. Certo. Então veja, voltando ao caso do estupro, quando ele primariamente gelou através de um elemento que tomou um corpo para aqui, sob as ordens dele, fazer acontecer a vicissitude do outro, ele aplicou a justiça. Quem recebeu pode não estar vendo justiça nisso. Por quê? Porque você... Quantos anos você acha que você tem, moço? 32. Olha, neste planeta não tem ninguém encarnado com menos de 7 mil. Você é o espírito. O espírito é eterno, você não é o ser humano. O ser humano tem 32 anos, mas você é espírito. E toda a história do ser humano está agregada aos seus 7 mil anos de existência. Então, em algum momento, durante esses 7 mil anos, você fez alguma coisa, que eu não estou falando em atos, mas estou falando no objetivo da encarnação, ou seja, você durante esses 7 mil anos viveu alguma expiação, peso, ou a depressão da dor, ou a exaltação do prazer, que zelou a necessidade de agora você vivenciar ser estupado. E se você não for,
você quando sair da carne e tomar a consciência Ah. de que você pediu o estupro, você vai acusar a Deus de não ter lhe dado a chance da elevação. Compreenda, é isso que eu estou querendo lhe mostrar, e estou usando o estupro porque choca. Nossa. Porque choca, porque ataca as verdades humanas. Você não pode querer entender o universo, querer entender a vida humana pelos simples anos de vida humana. Você não pode querer entender a vida humana pelos acontecimentos da vida humana. Um garoto na cidade do Rio de Janeiro, o carro foi roubado, ele ficou amarrado, bateu, ali se estaçaiou todo, morreu. Vocês acusaram os bandidos, vocês atacaram todo mundo, e o garoto veio por uma psicografia e disse, não sole, tudo isso estava programado, eu precisava passar. Esse é o que é o problema. Vocês querem julgar a vida pela vida. E aí vocês esquecem que seu espírito quiser viveram antes e que existe um Senhor no universo que comanda todas as coisas. E se Deus é justo, ou seja, é a justiça, e se Deus é a bondade, porque não é bom, é a bondade. Tudo que é zelado através da causa primária tem que ser justo ou bom. Aí nós entramos numa grande diferença. Vamos ver. Explica. O que é bom? O que é bom e o que é. Aí, eu acredito que bom seria você viver a estabilidade emocional. Não, bom é o que você gosta. Não, mas se você não pode ter e gostar Bom de é uma o que coisa você, mas é superficial. o que você gosta. Você só chama de bom aquilo que para você é interessante. Ah, tá. Qual é o nome disso? Egoísmo. Então. Então esqueça bom. Não pode existir bom. Tem que existir bem. Aham. E o que é bem? Ah. Tudo que vem de Deus. Então quando você diz que você ganhar um carro e você é bom e você ser estupado é mal, você está julgando o bem de Deus. Só que, como nós vivemos em sociedade e a ordem é necessária para o progresso De quem? da sociedade como Mas a sociedade, uma organização. veja, que sociedade? Uma sociedade que se Deus quiser dizer assim, acabou, acabou? Sim, essa é a sociedade mesmo. Não, mas você não é um ser humano, você é um espírito. Então você tem que se preocupar com o que é bom para a sua saúde espiritual, Certo. não para a sua saúde física. Então. Para o avanço seu espiritual, não para o seu avanço material. Certo. Mas eu digo, Quando você se preocupar com isso, o mundo vai virar de ponta vai. cabeça. Porque vamos nos preocupar na prevenção do que Não, no você vai castigo. preocupar-se com duas coisas que você não se preocupa hoje. E que, segundo Cristo, é o único caminho para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a interpretação do amor que a sociedade consegue entender que criou essas leis para punir o malfeitor. De culpa não. Porque acabei de lhe provar que aquele espírito precisava ser Precisava. estupado. Então vamos Então conhecer é a necessidade. a lei que regula o estupro para aquele que quer amar a Deus sobre todas as coisas, não pode ser considerada como um avanço. Não, talvez não seja o avanço, a Porque forma como se trata ele. ela vai samar o bem de Deus em mal. Moço, esse seu livro tem índice? Tá, tem. Então você, por favor, procure no seu índice fatalidade. Eu acho que é outro Chico alguma coisa. Pergunta outro Chico tentando. Vou lá para a pergunta agora. Livre-arbítrio, Isso, é depois disso. fatalidade. Isso, leia a pergunta.
Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido atribuído a essa palavra? Melhor dizendo, todos os acontecimentos são anteriormente determinados? E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Daí ele responde: a fatalidade só existe no que diz respeito à escolha feita pelo Espírito, ao encarnar, de submeter-se a esta ou aquela provação. Ponto. O Espírito escolheu esta ou aquela provação, zelou um ato que é fatal, não pode deixar de acontecer. Continue. Ao escolhê-la, traça para si mesmo uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se encontra. Foi o que a gente conversou. Isso. Um ambiente onde ele se expõe às suas... Falo isso com relação às coisas morais. Estou continuando, pode ler. Refiro-me às provações físicas. Provação física. Pois, quanto às provações morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Então, na hora do estupro, você é senhor a resistir se aquilo foi bem, veio de Deus, ou se foi mal, feriu os seus anseios humanos. Então, mas eu estou dizendo, não é o estupro, não é uma condição, é uma proposta das leis de Deus, da justiça, de a pessoa viver aquela experiência, mas ele ainda tem... O estupro é um ato físico, onde está embutido uma prova para o espírito. O que é uma prova para o espírito? Uma vicissitude. Então, o estupro é uma vicissitude que determinados seres vivem porque pediram para viver e não poderiam deixar de viver, e aonde, ao vivenciá-lo, ele tem o livre-arbítrio de escolher se aquilo vai ser bem ou se vai ser mal. Isso vale para tudo, moço. Se alguém meter a mão no seu bolso e tirar o seu dinheiro, você tem uma oportunidade de escolher entre bem, Deus, ou mal. Se alguém bater no seu carro, você tem a oportunidade de escolher entre bem e mal. Se alguém não limpar uma coisa como você quer que limpe, você tem a oportunidade de escolher entre Deus e o sentir-se mal por não ter limpado. Isso é vida. Os acontecimentos da vida humana nada mais são do que encenações, um teatro, uma peça, aonde você, vivendo um personagem daquela peça, vendo um personagem daquela peça que você acredita ser você, vai decidir se você, ao assistir a peça, estará ligado no bem ou nas emoções que estão na peça, que é o mal. E, já que nós falamos de mal, eu vou lhe fazer uma pergunta que você não vai contar a hipótese aí, e você não vai contar a hipótese em nenhum espírita. Ixi. De onde surgiu o mal? E eu estou lhe fazendo essa pergunta para poder chegar para você e lhe mostrar o que é o seu mal. Vamos ver. Surgiu do egoísmo. O egoísmo utiliza-se do mal, mas não surgiu do mal. Não surgiu dele o mal. Surgiu do acesso ao conhecimento. Perfeito. Já posso me candidatar a preto velho, hein? Livro Gênesis da Bíblia. Os espíritos foram criados num ambiente onde tinham acesso a tudo. Que na Bíblia é chamado de Jardim do Éden. Sim. E Deus disse: você pode comer o fruto de todas as árvores, menos o fruto da árvore do conhecimento. Qual é o fruto da árvore do conhecimento? Olha, eu não vou responder a maçã.
Não, sei. não é. Mas qual é o fruto da árvore do conhecimento? É Se a a árvore, sabedoria do bem e do mal. o que lhe leva... Não, que queixa por enquanto isso. Vamos O esquecer. que lhe leva um conhecimento? Por exemplo, quando você Experiência. lê alguma coisa neste livro, você está adquirindo um conhecimento. É. Você está comendo um conhecimento. Sim. Este conhecimento tem um fruto. Qual é? É a decisão de O acreditar ler. nele. Hã? O acreditar nele. O saber. Peraí, você está dizendo que o conhecimento tem um fruto e o fruto é o O acreditar. fruto do conhecimento é o saber. Eu sei. Sim, isso que vem depois do conhecimento. Sabedoria. Isso é o que o conhecimento zela. O receber uma informação, conhecer, zela em você um saber. Então o saber é fruto do conhecer. Certo, mas por que seria uma coisa negativa saber? Sempre é bom. Por que você saber de alguma coisa lhe zela uma coisa negativa? Claro. Na própria Bíblia tem a resposta da cobra à mulher. A cobra oferece o conhecimento, o fruto do conhecimento, oferece o saber ao espírito. E aí o espírito, como está ainda naquela aula espiritual, ele diz, não, Deus disse que eu não posso comer disso. Claro. E aí eu não vou comer. Só que a cobra diz o seguinte, que moer nada. Deus disse isso porque sabe que na hora que você comer desse fruto, ou seja, na hora que você souber alguma coisa, você será como Deus, terá os seus olhos abertos e será capaz de separar o bem do mal. Todo saber tem como subproduto você sentir-se capaz de separar o bem do mal. Por que você acha o estupro errado? Porque você sabe que não se deve estuprar. E por que fazer lixo é errado? Porque você assume o papel de Deus. Só Deus pode julgar. Quando você atribui o valor de errado ao estupro, você está fazendo um julgamento. Quando você atribui o valor de errado ao que alguém fala, você está fazendo um julgamento. Quando você diz que alguém não sabe o que está dizendo, você está fazendo um julgamento. Ou seja, você está ferindo um dos princípios ditados por Cristo para o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E voltando nesse assunto, Pai Joaquim, do mal feito, eu vou chamar estupro de mal feito. Tá certo. Então esse mal feito que acontece, a sociedade precisa de uma reação, porque como o próprio imperativo categórico de Kant não faz, se só faça uma coisa que se concordar que se todo mundo fizer vai ser ótimo. Não, esquece isso. Sabe por que a sociedade precisa de uma reação? Para poder se suportar um ao outro. Não. Porque essa vicissitude está traçada por Deus como prova para a sociedade. Dado o nível de evolução. Dado o nível de evolução dos seres necessário. até que. Sim, eu não estou indo contra. Sim, eu entendo. Volto a dizer, Claro. você pode falar, você pode brigar, você pode acusar, o que você não pode? Julgar. Sentir raiva por Sim, dentro. sim. Por dentro você tem que estar no amor a Deus, Claro. acima do que está acontecendo. E no amor ao próximo, que o próximo não é só quem foi estuprado, mas também o estuprador. Lógico, aí sim, aí sim. Então veja, foi o que eu disse, Claro. fiz o adendo, eu não estou aqui defendendo o estupro, eu não estou aqui dizendo que o estuprador não precisa passar pelas penas da lei, não estou falando nada disso. Até porque tudo isso vai ser causado primariamente por Deus. E quando Deus causa, nada descausa.
Tem uma razão de ser. Tudo vai acontecer. Agora, neste momento, você por dentro tem que estar em paz com você mesmo e em harmonia com o mundo. Comece a compreender o que eu estou querendo dizer? Claro, e eu trouxe a conversa para esse ponto porque a ideia é o seguinte: a sociedade vai julgar, mas o coração humano tem que entender que aquilo teve um motivo de ser e apenas serviu. O coração humano não. Me desculpa. O coração humano não. Porque há muitos caminhos para Deus. Então tem muitos seres humanos que não têm essa informação. Agora tem que ter o do espírita, porque tudo isso que nós falamos surgiu dali. Não estou atacando os espíritas. Não é. Eu só estou querendo falar isso porque eu quero levar André Luiz, certo, a quem muito foi dado. Será cobrado. Então, tudo que está ali e que o espírita diz que leu, ele precisa se lembrar que agora ele não pode dizer, eu não entendi direito. E que ele também não pode dizer, eu desconhecia. Porque isso será cobrado. Compreendeu? Sim. Se nós estivéssemos falando de evangélico, nada do que eu falei serve. Por quê? Porque o evangélico tem outro caminho, tem outro conhecimento, para chegar a mesma coisa. Mas não serve o que nós falou. Se eu fosse falar tudo isso que eu falei agora para você, para um budista, eu estaria usando as 9 verdades do sofrimento, estaria usando o 9 caminho, outro, eu estaria falando de desapego de paixões, posses e desejos. Veja, para cada grupo de religiosos existe um caminho. Este caminho é taxado por uma série de ensinamentos. E não importa se você caminha num ou no outro, você vai chegar no mesmo lugar. Agora, aquele que está naquele grupo não pode mais alegar desconhecimento. Ignorância. Então, na pergunta sobre caridade e amor ao próximo, 886 do Livro dos Espíritos, ele fala... Benevolência, indulgência e perdão. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Eu costumava dizer durante um tempo, agora nós falamos de falar, você quer fazer caridade? Toca o seu bipo. Sabe aquele aparelhinho que vocês tinham que... É sério o bip, Isso, fala direito porque eu não consigo. Não, mas deu para entender. É isso, benevolência, indulgência e perdão. Agora caiu a ficha. Toca o seu bip. Em vez de você se preocupar em fazer uma cesta básica, toca o seu bipo. Diariamente, até nas pequenas coisas. Diariamente, a cada segundo. No caminho que você fez da sua casa até aqui, você julgou um monte de gente. Não foi caridoso, não teve benevolência, não teve indulgência, não teve perdão. Aí vigiar e orar, né? E o que ensina assim? Os passarinhos têm seu ninho, a raposa tem suas tocas, mas o homem não tem aonde descansar sua cabeça. Para aquele que acredita em espírito, para aquele que acredita em encarnação, e por isso sabe que a vida é uma prova do espírito e não uma existência humana, não há momento de descanso. É 24 horas por dia com o bipo ligado para ver se você está sendo benevolente com todos, indulgente com todos, perdoando a todos. A gente estudou um pouco, pai, a origem dessas palavras e parece que benevolência vem da ideia de querer bem. Sim, vem da ideia de querer bem. Então, queremos bem a todos, sem distinção. Perfeito. Agora, que bem você quer para o outro? O seu humano? Se o seu humano, se seu bem humano não ajudar o outro a ter a vicissitude que ele precisa para evoluir, você está fazendo bem para o espírito? Não. Então o problema não é a palavra, o problema não é
o acontecimento. O problema é aonde está a sua verdade. Aonde está a sua existência? Que isto deixou muito claro. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Certo. Não Faz dá, sentido. e não vem com Maom, não, porque eu nunca ouvi falar disso. Não dá para servir a Deus, ao Espírito e ao humano ao mesmo tempo. Então, se o seu bem está no humano, você não está com Deus. Certo, certo. Então, o problema não é querer o bem, queira o bem do próximo, mas o bem espiritual do próximo. E o que é o melhor espiritualmente falando para qualquer espírito encarnado? Que eles realizem as programações que fizeram antes de encarnar. É impossível deixar de realizar a programação. Se Deus é a causa primária, você programou e ao programar criou uma fatalidade, é impossível deixar de cumprir a programação. A programação vai acontecer. As suas escolhas que vão Mas, dar o resultado. então o bem é auxiliá-lo a vencer as situações de vicissitude que ele está passando. Do ceder e resistir. Então não é dar a comida, é ensiná-la a ter fome com Deus no coração. Não é você levar cobertor, é ensinar a ter fio com Deus no coração. Pode levar, quando se fala em caridade, ele diz, então você é contra da esmola? Não sou contra. Você pode levar o que você quiser. Agora, hoje, a grande preocupação é salvar as carências materiais. E ninguém fala de Deus. Moço, antes de começar esse trabalho, nós passamos algum tempo frequentando muitas casas. Não uma, duas. Nós quem? O grupo espiritual que trabalha neste trabalho que nós chamamos de espiritualismo ecumênico universal, do qual eu sou só o porta-voz. Não fui eu que escrevi nada disso. Tá. E sabe o que a gente viu? O que vocês viram? Conta pra mim, pai. Que a coisa mais difícil dentro de um centro espírita é ouvir a palavra Deus. É falar de amor a Deus. É falar em dedicar-se a Deus. Sabe, a coisa ficou tão séria que até os espíritos hoje, na maioria das casas espíritas, são proibidos de se pronunciar, não pode copolar. Não pode o quê? Incorporar. Sim. O espírito só incorpora e via de regra, numa casa espírita hoje, o espírito obsessor, ou então o espírito mentor, ou os espíritos mentores, em reuniões fechadas. Sim, senhor. Sim, senhor. Quer dizer, só para o grupinho. Para o resto do povo, quem fala é o palestrante. Realmente. Então veja, volto a dizer, quando eu falo tudo isso, não estou criticando. Claro. Estou dizendo que essa é a vicissitude da qual a religião espírita foi usada por Deus. Então ela é perfeita. É perfeito do jeito que está. Agora, aquele que vive dentro dela não pode segui-la. Aquele que vive o que ela ensina dentro dela. É isso? Por quê? Porque o que ela ensina dentro dela está em desacordo com isso aqui. Ó. Não, mas é o comportamento humano que desregrou, então. Não é que o espiritismo não foi é o criado comportamento humano. Foi Deus que fez ela sair dos trilhos para servir como vicissitude. E usou esse sair dos trilhos o fundamento humano. Então, se a gente colocar de volta nos trilhos, também foi Deus que colocou. É claro, não será você. Então você não tem nada a fazer contra ou a favor da religião espírita. Você tem que fazer com você. E vai refletir lá dentro. Não importa se vai refletir. Mas vai. Veja, há uma coisa que preciso entender. Fala, pai. Você vive em sociedade. Lá. Vive em comunidade. Agora estamos de acordo. Mas a elevação espiritual é algo extremamente individual. A porta é estreita, pai?
Não é político. É extremamente individual. É de você com você. Ninguém pode fazer por você. Nada pode fazer por você. É você que tem que agir em você. Para você passar a aprender a optar pelo bem a cada vicissitude da vida.